Olá e bem-vindos ao módulo 2 do curso de Inteligência Artificial Generativa aplicada para desenvolvedores. Neste módulo, vamos realmente colocar a mão na massa e aprender a usar LLMs via API de forma profissional. Já fizemos o setup no módulo 0 e entendemos os fundamentos no módulo 1. Agora é hora de construir aplicações reais, robustas, prontas para a produção. Vamos trabalhar com arquitetura profissional usando Node.js e TypeScript, seguindo as melhores práticas de desenvolvimento. Ao final deste módulo, você vai saber estruturar projetos que escalam, tratar erros corretamente e fazer streaming de respostas. Vamos ver o que vamos cobrir neste módulo. Primeiro, fazer nossa primeira chamada à API da OpenAI. Não aquela chamada básica de teste. Vamos entender cada parâmetro, cada opção disponível. Depois, vamos aprender a estruturar o código com a arquitetura Service Controller. Separação de responsabilidades é fundamental quando seu projeto cresce. Terceiro, controlar o formato de resposta. Como forçar o modelo a retornar JSON? Como validar essas respostas? Zod entra aqui. Quarto ponto crucial: erros, retries e timeouts. APIs externas falham, a internet cai, rate limits acontecem. Você precisa saber lidar com isso de forma elegante. Depois vamos falar de benchmarking, como medir latência, calcular custos, coletar métricas. Isso importa muito em produção. E, finalmente, streaming de respostas. Aquela experiência tipo ChatGPT, onde as palavras aparecem em tempo real? Vamos implementar isso usando Server Sent Events. É bastante conteúdo, mas tudo super prático. Vamos fazer nossa primeira chamada à API da OpenAI de forma estruturada. Primeiro importamos o SDK oficial da OpenAI. Esse SDK já vem com TypeScript types, o que facilita muito nosso trabalho. Criamos uma instância do cliente passando a API Key que está nas variáveis de ambiente. Lembram que configuramos isso no módulo 0? É exatamente para isso. Agora fazemos a chamada com client.chat.completions.create. Essa é a API de Chat Completion, que é o que você usa para conversar com o modelo. Passamos 3 parâmetros principais aqui: Model, GPT-4 Mini. Esse é o modelo mais barato e rápido da OpenAI. Perfeito para desenvolvimento e muitos casos de uso. Se você precisar de algo mais poderoso, muda para GPT-4u. Messages é um array de mensagens. Aqui temos duas. A primeira é System, você é um assistente útil. Isso dá instruções gerais ao modelo sobre como ele deve se comportar. A segunda é User, explique TypeScript. Essa é a pergunta ou comando do usuário, max_tokens, 500. Isso limita o tamanho da resposta. Um token é aproximadamente 4 caracteres em inglês, um pouco menos em português. Então 500 tokens dá uns 2 parágrafos. Controlar isso é importante para custo e performance. A resposta vem em response.choice0.message.content. Por que choice 0? Porque você pode pedir múltiplas respostas, mas geralmente queremos só uma, então pegamos a primeira. Simples assim. Mas tem muita coisa acontecendo por trás dos panos. Agora vamos entender a fundo todos os parâmetros que você pode passar em uma request. Model e message são obrigatórios. Sem eles a chamada nem funciona. Os outros são opcionais, mas super úteis. Temperature vai de 0 a 2. Padrão é 1. O que isso controla? A aleatoriedade da resposta. Temperature 0 significa que o modelo sempre vai escolher a palavra mais provável, bom para tarefas onde você quer respostas consistentes, tipo extrair dados ou responder perguntas factuais. Temperature alta, tipo 1.5 ou 2, o modelo fica mais criativo, mais imprevisível, bom para geração de conteúdo criativo, brainstorming. Max_token já vimos, limita o tamanho da resposta. Importante para controlar custos, porque você paga por token. Top_P é uma alternativa ao Temperature, usa uma técnica chamada Núcleo Sampling. Na prática você geralmente usa Temperature ou Top_P, não os dois. Top_P igual a 0.1 significa considerar só as palavras que somam 10% de probabilidade. É outro jeito de controlar criatividade. String, boolean. Se true, a resposta vem em pedaços, em tempo real,
tipo ChatGPT. Vamos implementar isso mais tarde no módulo Response Format. Super útil. Se você passar a type JSON Object, o modelo é forçado a retornar JSON válido. Perfeito para quando você quer extrair dados estruturados. E tools é para function calling, que vamos ver em módulos futuros. Permite que o modelo chame funções que você define. São muitas opções, mas você não precisa usar todas. Começa com o básico e vai adicionando conforme a necessidade. Vamos entender os 4 tipos de mensagens que você pode enviar. System Messages são instruções gerais sobre como o assistente deve se comportar. Você é um especialista em Python, você responde sempre de forma concisa, você só retorna JSON. Essas mensagens geralmente vão no começo e definem o personagem do assistente. User Messages são os inputs do usuário. Perguntas, comandos, qualquer coisa que o usuário quer que o modelo faça. Explique isso, escreva código para aquilo, analise este texto. Assista Messages são respostas que o modelo deu anteriormente. Por que você mandaria isso? Para dar contexto. Se você está numa conversa com múltiplas idas e vindas, você precisa incluir o histórico para o modelo entender o contexto. Por exemplo, primeira rodada você pergunta o que é TypeScript. Ele responde. Segunda rodada você pergunta quais as vantagens. Se você não incluir a mensagem anterior do Assistant, ele não vai saber que quais as vantagens se refere a TypeScript. Tool Messages aparecem quando você usa Function Calling. O modelo chama uma função, você executa ela, e retorna o resultado via uma Tool Message. Mas isso é avançado, vamos ver em módulos futuros. O importante agora é, System define comportamento, e User faz pergunta, Assistant mantém histórico. Simples, mas poderoso. Agora vamos falar de arquitetura. Não adianta saber usar a API se seu código vira uma bagunça depois de 2 semanas, certo? Olha essa estrutura de pastas que eu recomendo. Dentro de SRC, temos várias pastas organizadas por responsabilidade. Config é onde você coloca configurações. Aqui vai ter um OpenAI.ts que exporta um cliente já configurado. Por que separar? Porque você vai usar esse cliente em vários lugares. Melhor ter uma única fonte de verdade. Models é onde ficam suas interfaces e tipos TypeScript. LLM Request, LLM Response, tudo isso aqui. Centralizar tipos facilita muito a vida. Services é a lógica de negócio. Aqui fica um llmservice.ts que tem funções tipo Generate Completion, Extract Data, Analyze Test. Esse é o coração da aplicação. Controllers são os endpoints da API, se você estiver fazendo uma API REST. Aqui você recebe a requisição HTTP, valida, chama o service e retorna a resposta. Controllers não têm lógica de negócio, só orquestração. Utils são funções auxiliares que você usa em vários lugares. Logger, formatadores, validadores, esse tipo de coisa. Por que separar tudo assim? Porque facilita testar, facilita manter, facilita outras pessoas entenderem seu código. E quando o projeto crescer, e ele vai crescer, você agradece por ter começado organizado. Separação de responsabilidades não é luxo, é necessidade. Vamos implementar o arquivo de configuração da OpenAI. Primeiro importamos os módulos necessários, OpenAI e .env. Chamamos .env.config para carregar as variáveis de ambiente. É importante fazer isso antes de usar process.env. Agora criamos e exportamos o cliente OpenAI. Percebe que estamos passando mais que só a API Key? Timeout, 30.000, ou seja, 30 segundos. Se a chamada demorar mais que isso, vai dar erro. Por que isso é importante? Porque APIs podem travar, e você não quer seu servidor esperando eternamente. 30 segundos é geralmente suficiente até para requests complexas, mas você pode ajustar conforme necessário. Max Retriz. 2. Se a chamada falhar, o SDK automaticamente tenta de novo até 2 vezes antes de jogar erro. Isso dá resiliência contra falhas temporárias de rede. E logo abaixo exportamos constantes de configuração padrão, default_model, default_temperature, default_max_toques. Por que isso? Para não ter valores mágicos espalhados pelo código. Se você quiser mudar o modelo padrão,
Muda aqui uma vez e reflete em todo lugar. Esse padrão de ter um arquivo de config centralizado facilita muito. Você importa OpenICLI em qualquer lugar e já está pronto para usar, sem reconfigurar toda vez. É a organização que economiza tempo depois. Agora vamos definir as interfaces TypeScript que vamos usar. LLM Request é o que você passa quando quer gerar uma completion. Tem prompt, que é obrigatório, a pergunta ou comando. E tem vários campos opcionais marcados com interrogação. System Prompt é opcional porque nem sempre você precisa. Temperatura opcional, Max Tokens opcional, Model opcional. Se você não passar, o service usa os valores padrão que definimos no config. Essa interface é para termos validação de tipo. O TypeScript garante que você não vai passar um campo errado. E autocomplete no editor funciona, te ajudando a lembrar quais campos existem. LLM Response é o que você retorna depois de chamar a API. Percebe que não é só o texto da resposta? Content tem a resposta em si. Model te diz qual modelo foi usado. Importante porque você pode pedir um, e, por rate limit ou erro, receber de outro. Usage te dá contagem de tokens. Prompt tokens é quanto você mandou. Completion tokens, quanto você recebeu. Total tokens, a soma. Isso é essencial para calcular custos. Finish reason te diz por que o modelo parou. Foi porque completou a resposta, stop, bateu no limite de tokens, length, ou teve algum filtro de conteúdo, content filter. E timestamp para logs. Saber quando cada request aconteceu ajuda muito em debugging. Tipos bem definidos são a base de código TypeScript sólido. Agora vamos implementar o serviço que fazendo as chamadas à API. Vou dividir em duas partes porque é um pouco maior. Primeiro importamos o cliente OpenAI do nosso arquivo de config e as interfaces de tipos. Criamos uma classe LLM Service. Por que classe? Porque se no futuro você precisar manter estado, adicionar cache, adicionar métodos auxiliares, fica mais fácil. Mas poderia ser só funções também. O método GenerateCompletion é assim porque vai fazer chamadas à API que retornam promises. Ele recebe um LLM Request e retorna uma promise de LLM Response. Primeiro criamos um array vazio de messages. Por que não usar direto o que vem do request? Porque precisamos montar na ordem certa e com a estrutura que a API espera. Se o request tiver um system prompt, a gente adiciona uma mensagem de role system. Isso vai primeiro. Depois adicionamos a mensagem do user com o prompt. Essa vai sempre ter. Se você tivesse histórico de conversa, adicionaria as mensagens anteriores aqui também. Mas por enquanto estamos mantendo simples, uma system e uma user. Agora vamos ver a segunda parte, onde fazemos a chamada e processamos a resposta. Continuando o método GenerateCompletion, agora vamos fazer a chamada real à API. Chamamos OpenICLI.chat.completions.create passando objeto de configuração, model. Usamos request.model se vier, se não default_model. Esse padrão de valor do request ou default você vai ver várias vezes. Messages, o array que montamos no slide anterior. Temperature, usamos o operador de coalescência nula. Se request.temperature for undefined ou null, usa 0.7, se for 0, usa 0. Isso é importante porque 0 é um valor válido, mas usando ou 0 seria considerado false, max_tokens, request.maxTokens ou 1000. Quando a resposta volta, fazemos o mapeamento para nossa interface LLM Response, Content. Pegamos de response.choices0.message.content. E olha o ou string vazia ali. Se por algum motivo vier null, retorna string vazia. Melhor que deixar null solto e dar erro depois. Model. Pegamos de response.model para saber qual foi realmente usado. Usage. Mapeamos os campos de prompt_tokens, completion_tokens e total_tokens. A API OpenAI usa snake_case, mas nosso código usa camel case, então fazemos a conversão. O operador ou 0 protege se esses valores vierem undefined, finish reason. Pegamos de choice 0.finish_reason. Timestamp, new date, para marcar quando a resposta foi gerada. E retornamos esse objeto.
Agora qualquer lugar do seu código pode chamar llmservice.generateCompletion e recebe uma resposta padronizada, tipada, com toda a informação necessária. Essa é a base do seu serviço de inteligência artificial. Agora um caso super comum. Você quer que o modelo retorne JSON, não texto livre. Por exemplo, você passa joão@email.com e quer extrair nome e e-mail de forma estruturada. Como garantir que a resposta seja JSON válido? Tem duas peças importantes aqui. Primeiro, no System Prompt, você explicita que quer JSON. Você retorna apenas JSON válido. Isso orienta o modelo. Segundo e mais importante, Response Format, Type, JSON Object. Essa opção força o modelo a sempre retornar JSON válido. Se ele tentar retornar qualquer outra coisa, a API vai recusar. É uma garantia. Temperatura zero aqui é importante. Por quê? Porque você quer extração consistente. Se você passar joão@email.com, hoje e amanhã, quer o mesmo resultado. Temperatura zero tira aleatoriedade. Na User Message você passa o texto que quer processar. Aqui estou sendo explícito. Extraia nome e e-mail. Quanto mais claro você for, melhor. Quando a resposta voltar, você faz JSON.parse do content. E aí você tem um objeto JavaScript pronto para usar. No exemplo, retornou a nome, João, e-mail, joão@email.com. Perfeito. Esse padrão você vai usar muito. Extrair dados de texto não estruturado, normalizar inputs, converter formatos. JSON Response é seu amigo. Mas atenção, o modelo pode retornar JSON válido, mas com estrutura diferente do que você espera. É por isso que validação é importante, que vamos ver no próximo slide. O modelo retornou JSON, mas como você garante que tem os campos que você espera? Com validação. Zod é uma biblioteca fantástica para isso. Vamos ver como usar. Primeiro você define um esquema, a estrutura que você espera. Aqui é Person Schema com 3 campos, nome do tipo string, e-mail do tipo string que tem que ser e-mail válido, o Zod valida isso, e cargo também string. Depois de receber a resposta do LLM, você faz JSON.parse para converter de string para objeto JavaScript. Até aqui é o que fizemos no slide anterior. A mágica acontece agora. Person Schema.parse, rodata. O que o parse faz? Duas coisas. Primeiro, valida que o objeto tem exatamente os campos esperados com os tipos certos. Se nome não existir, erro. Se e-mail não for e-mail válido, erro. Se tiver um campo a mais que não estava no esquema, você escolhe se quer ignorar ou dar erro. Segundo, tipifica o objeto no TypeScript. Depois do parse, validatedData tem tipo inferido pelo Zod. Então, quando você faz validatedData.nome, o TypeScript sabe que é string, dá autocomplete, previne erros. Por que isso é tão importante? Porque LLMs não são 100% previsíveis. Às vezes ele adiciona um campo a mais, ou esquece um campo, ou retorna string onde você queria número. Zod pega esses problemas imediatamente e você pode tratar o erro de forma elegante. Sem validação, esses bugs aparecem em produção. Com validação, você pega em desenvolvimento ou na primeira requisição. Validação não é opcional quando você trabalha com LLMs. É essencial. Tenha certeza de que qualquer APIs externas falham. Não é questão de se, é questão de quando. Você precisa estar preparado. Toda chamada à API deve estar envolvida em try-catch. Se der erro, você precisa capturar e decidir o que fazer. O SD cada OpenAI joga erros do tipo OpenAI.APIError. Você pode verificar isso com Instance Off. Esse erro tem campos úteis. Status é o código HTTP. Type te diz que tipo de erro foi. Message tem uma descrição. Vamos ver os erros mais comuns. Status 429 é rate limit. Isso significa que você fez chamadas demais em um período curto. Cada API Key tem limites. Quando você bate nele, tem que aguardar. A resposta geralmente inclui um header dizendo quanto tempo esperar. A estratégia aqui é esperar e tentar novamente. Veremos retry com back-off exponencial no próximo slide.
Status 401 é a autenticação. API key inválida, expirada, ou você não passou ela. Aqui você não deve fazer retry, tem que corrigir aqui. Status 500 ou 502 ou 503 são erros do servidor da OpenAI. O servidor deles está com problema. Isso é temporário geralmente. Aqui fazer retry faz sentido. Status 400 é bad request. Você passou algum parâmetro errado. Tipo pediu um modelo que não existe, ou passou temperatura e fora do range. Isso é erro seu, não adianta fazer retry. Por que é importante diferenciar? Porque a ação correta é diferente para cada caso. Rate limit você espera, server error você tenta de novo, bad request você loga e investiga. Tratamento de erro não é colocar try catch e ignorar. É entender o erro e responder apropriadamente. Quando você tem erros temporários, fazer retry é a estratégia correta. Mas como fazer isso bem? Vamos implementar uma função genérica de retry com backoff exponencial. Retry with backoff é uma função genérica que recebe outra função e tenta executá-la múltiplas vezes se falhar. Usamos um for loop que vai de 0 até max retries. A cada iteração é uma tentativa. Dentro do try, executamos a função. Se funcionar, retornamos o resultado e acabou. Nem tenta de novo. Se der erro, entramos no catch. Primeiro verificamos. Se essa já era a última tentativa, jogamos o erro para cima. Não adianta mais tentar. Se não era a última, calculamos quanto tempo esperar antes de tentar de novo. E aqui está a mágica do backoff exponencial. A fórmula é 1000 vezes 2 elevado à tentativa. Primeira tentativa, 2 elevado a 0 igual a 1, então 1 segundo. Segunda, 2 elevado a 1 igual a 2, então 2 segundos. Terceira, 2 elevado a 2 igual a 4, então 4 segundos. Vai dobrando. Por que isso? Porque se o servidor está sobrecarregado, você não quer ficar martelando ele. Dá tempo para ele se recuperar. Mas tem mais. Adicionamos matter.random, ***1000, que adiciona até um segundo aleatório. Isso se chama jitter. Para evitar que múltiplos clientes façam retry exatamente ao mesmo tempo, distribui a carga. E usamos matter.min para limitar a 30 segundos. Mesmo que o cálculo exponencial dê maior, nunca esperamos mais que 30 segundos. Porque esperar muito pode travar sua aplicação. Logamos o retry para você saber o que está acontecendo. Em produção, você pode enviar isso para um serviço de monitoring. Essa função é reutilizável para qualquer chamada síncrona, não só OpenAI. Agora que temos a função de retry, como usar ela? É bem simples. Você envolve sua chamada API com retry with backoff. Passamos uma error function que faz a chamada. E por que error function? Porque retry with backoff precisa de uma função que ela possa chamar múltiplas vezes. Dentro dessa função está nossa chamada normal ao openiclean.chat.completions.create, exatamente como faríamos sem retry. E o segundo parâmetro é o número máximo de tentativas, aqui 3. Agora, se a chamada falhar na primeira vez, a função espera um segundo e tenta de novo. Se falhar de novo, espera 2 segundos e tenta uma terceira vez. Se falhar pela terceira vez, aí sim joga o erro. O resultado você recebe normal, como se fosse uma chamada direta. A complexidade do retry fica encapsulada. O benefício disso é resiliência. Problemas temporários de rede, rate limits ocasionais, servidor da OpenAI com soluço. Tudo isso é automaticamente contornado sem você precisar fazer nada. Em produção, isso reduz drasticamente o número de erros que chegam no usuário. A maioria dos problemas se resolve sozinha com retry. Alguns segundos de espera são melhor que mostrar erro para o usuário, concorda? Resiliência não é luxo, é necessidade em sistemas de produção. Logs são essenciais para entender o que está acontecendo na sua aplicação. Mas console.log não é suficiente para a produção. Vamos usar Winston, que é a biblioteca de logging mais popular do Node.js. Criamos um logger com createLogger. Vamos ver as configurações, level, info. Isso significa que vamos logar info, warn e error, mas não debug. Em produção você provavelmente quer só o warn e error.
Em desenvolvimento, info e debug são úteis. Forma, combinamos timestamp e JSON. Timestamp adiciona data e hora em cada log. JSON significa que os logs são objetos estruturados, não texto livre. Por que isso importa? Porque ferramentas como Elasticsearch, Datadog, CloudWatch sabem parsear JSON automaticamente. Transport são destinos dos logs. Aqui temos 3. Primeiro, arquivo error.log que só recebe logs de nível error, útil para revisar erros depois. Segundo, arquivo combined.log que recebe tudo, histórico completo. Terceiro, console, que printa no terminal, útil durante desenvolvimento. Em produção você provavelmente não usa arquivos, usa serviços de log na nuvem. Mas o conceito é o mesmo. Use logger.info para informações gerais. Segundo parâmetro é um objeto com contexto. Aqui estou logando quando uma chamada LLM inicia, incluindo prompt tokens. Isso ajuda muito em debugging. Logger.error para erros. Inclua a mensagem do erro, o stack trace se tiver, qualquer contexto relevante. Os logs estruturados facilitam filtrar, buscar, agregar. Você pode fazer query tipo, todos os erros no serviço X nos últimos 7 dias facilmente. Logging bem feito é a diferença entre debugging em 5 minutos ou 5 horas. Vamos falar de métricas. Primeira métrica importante, latência. Quanto tempo leva para o LLM responder? Implementação é simples, mas crucial. Antes de chamar o service, marcamos o tempo com date.now. Isso retorna a timestamp em milissegundos. Fazemos a chamada normalmente ao LLM service.generateCompletion. Quando volta, marcamos de novo o tempo e calculamos a diferença. Essa é a latência total. Logamos essas informações de forma estruturada. Latência em milissegundos, total de tokens usados, qual modelo foi usado. Se suas chamadas estão demorando 10 segundos, tem problema. Talvez você está enviando prompts muito longos ou pedindo respostas muito grandes. Segundo, para comparar modelos. GPT-4 Mini é rápido, geralmente responde em 1-2 segundos. GPT-4 é mais lento, pode levar 3-5 segundos para respostas longas. Sabendo isso, você pode escolher o modelo certo para cada caso. Terceiro, para definir SLA. Se você promete ao usuário resposta em menos de 3 segundos, precisa saber se está cumprindo. Quarto, para debugging. Se de repente a latência dobra, algo mudou. Talvez a OpenAI está com problema, talvez sua internet caiu, talvez você começou a enviar prompts maiores. Em produção, você envia essas métricas para ferramentas de monitoring como Datadog, New Relic, CloudWatch. Aí pode fazer gráficos, alertas, tudo. Medir é saber. O que não é medido não pode ser melhorado. Segunda métrica crucial, custo. Quanto cada chamada está custando? Vamos implementar uma função que calcula isso. A função recebe o modelo, número de tokens de input e de output, separados porque a OpenAI cobra preços diferentes. Criamos um objeto pricing com os preços de cada modelo. Esses valores são por milhão de tokens, em dólares. Você pega esses números na página de pricing da OpenAI. Olha a diferença. GPT-4 Mini. Input custa 15 centavos por milhão de tokens, output 60 centavos. GPT-4U. Input custa $2,50, output $10. É 10 a 20 vezes mais caro. Pegamos o pricing do modelo solicitado, ou se não achar, usa o do GPT-4 Mini como padrão. Agora calculamos. Input cost. Dividimos os tokens por 1 milhão, porque o preço é por milhão, e multiplicamos pelo preço de input. Output cost. Mesma coisa, mas com tokens de output e preço de output. Somamos os dois e temos o custo total daquela chamada. No exemplo, com GPT-4 Mini, 100 tokens de input e 50 de output. Custo total $0,000045. Menos de 1 centésimo de centavo. Barato demais. Mas imagine que você faz 1 milhão de chamadas dessas por dia. Aí é $45 por dia, mais de $1.000 por mês. Escala importa.
E se fosse com GPT-4u? Seria 5 a 10 vezes mais. Então escolher o modelo certo impacta direto o seu bolso. Traquear custos é essencial. Você precisa saber se seu produto é economicamente viável. Se você cobra $10 por mês do usuário, mas gasta 15 em API, tem problema. Agora vamos criar uma classe que centraliza a coleta de todas essas métricas. Metrics Collector mantém um array de métricas. Cada entrada tem latência, tokens usados, custo e timestamp. O método record você chama toda vez que fazendo uma chamada API, passando essas 3 informações. Ele adiciona no array junto com o timestamp atual. O método getStats calcula estatísticas agregadas sobre todas as chamadas que você fez. Retorna um objeto com 4 coisas. AVG latência, latência média. Pega todas as latências, soma, divide pelo número de métricas. Isso te diz quanto em média suas chamadas demoram. Total tokens, soma de todos os tokens usados em todas as chamadas. Útil para saber o volume total processado. Total cost, soma de todos os custos. Esse é o número que você quer traquear. Quanto você está gastando no total? Request, quantas chamadas foram feitas? Junto com Total Cost, você calcula custo médio por request. Essa classe você instancia uma vez quando sua aplicação inicia, e vai acumulando métricas ao longo do tempo. Em produção, você provavelmente salvaria essas métricas em banco de dados ou enviaria para um serviço de analytics. Mas para começar, manter em memória já dá muita visibilidade. No final do dia você pode printar getStats e ver, hoje fizemos 1000 requests, latência média 2,3 segundos, gastamos $5. Isso informa decisões. Métricas transformam intuição em fatos. Agora vamos implementar streaming. Sabe aquele efeito do ChatGPT onde as palavras aparecem em tempo real? Vamos fazer isso. Primeiro criamos uma função com asterisco depois de async. Isso é um async generator que permite usar yield. Chamamos openiclean.chat.completions.create normalmente, mas com string, true. Isso muda o tipo de retorno. Em vez de promise, vem um string. Agora usamos forAwait para iterar sobre esse string. A cada iteração, recebemos um chunk. Cada chunk tem choice 0.delta.content. Por que delta? Porque não é a resposta completa, é o pedacinho novo. Na primeira iteração pode vir olá, na segunda mundo, na terceira. Se o content existir, pode vir undefined no último chunk, fazemos yield dele. Isso emite o chunk para quem estiver consumindo esse generator. Veja como consumir no exemplo embaixo. forAwait of string completion. A cada chunk que chega, ele entra no loop e você pode processar. Aqui estamos só printando no standard out. Mas no servidor web você mandaria via server sent events pro front-end. Por que streaming é melhor? Em vez do usuário esperar 5 segundos olhando para uma tela em branco, ele vê as palavras aparecendo. Parece muito mais rápido, mesmo que o tempo total seja o mesmo. E tem outro benefício. Você pode começar a processar a resposta antes dela terminar. Por exemplo, se você está fazendo tradução, pode ir mostrando os parágrafos traduzidos conforme vão chegando. Streaming não é só bonitinho, é profissional. Streaming funciona no console, mas como fazer isso numa API REST que seu front-end consome? Para isso usamos Server Sent Events, ou SSI. É uma tecnologia do HTTP para enviar eventos do servidor para o cliente em tempo real. Vamos ver como implementar no Express. Criamos um endpoint post-chat string normal. A mágica está nos headers. Content Type, Text Event String. Isso diz ao navegador que é SSI. Cache Control. No cache, não queremos que o navegador ou proxy escacheiem o string. Connection. Keep Alive. Mantenha a conexão aberta durante o streaming. Depois chamamos nossa função String Completion que retorna o Async Generator. Para cada chunk que chega, fazemos res.write com formato específico, data, seguido de JSON stringify do objeto, e 2 quebras de linha. Isso é o formato SSI. Tem que ser exatamente assim. Aqui estamos enviando um objeto com content, mas você poderia enviar mais informações, tipo tokens usados até agora, latência parcial, qualquer coisa. Quando o string termina, enviamos uma mensagem especial data, done com 2 quebras de linha.
Isso sinaliza para o cliente que acabou. E finalmente chamamos res.end para fechar a conexão. Do ponto de vista do cliente, ele vai recebendo esses eventos um por um em tempo real. Vamos ver como consumir no próximo slide. SSI é muito mais simples que WebSockets para esse caso, porque é comunicação unidirecional, servidor para cliente. Não precisa da complexidade de WebSocket. Agora do lado do front-end, como consumir esse streaming? Fazemos um fetch normal, post para o endpoint chatstream, enviando o prompt no body. Pegamos um header do response body com getHeader. Isso nos dá controle baixo nível sobre os bytes que chegam. Criamos um tested decoder para converter bytes em string. Agora entramos num loop while true. A cada iteração, chamamos header.read, que retorna uma promise. Quando resolve, recebemos um objeto com done e value. Se done for true, significa que o string acabou, então quebramos o loop. Se não, value tem os bytes que chegaram. Decodificamos com decoder.decode, value. Esse chunk é uma string tipo data, ao contrabarra content contrabarra olá contrabarra n. Você precisa parsear isso. No código real você faria um split por contrabarra n, depois remove o data, depois json.parse. Aqui simplifiquei com o comentário processar chunk. O que fazer com o chunk processado? Adicionar no DOM, atualizar um state no React, qualquer coisa que você precisa. O resultado final é que o usuário vê o texto aparecendo em tempo real, palavra por palavra, exatamente como no ChatGPT. Streaming não é difícil de implementar e faz uma diferença enorme na experiência do usuário. Em aplicações modernas, é quase obrigatório. Agora é hora de você colocar a mão na massa. Primeiro exercício: criar um LLM Service completo. Implemente tudo o que vimos: Generate Completion com todas as opções, tratamento de erros apropriado, logs com Winston. Adicione retry com back-off exponencial. Teste de verdade. Você pode forçar um erro tirando a API Key temporariamente, ver se o retry funciona. Então, implemente a classe Metrics Collector. A cada chamada, registre latência, tokens, custo. No final, imprima as estatísticas. Veja quanto você gastou, qual foi a latência média. Segundo exercício: teste o comportamento com rate limits. Se você fizer muitas chamadas rapidamente, vai bater no rate limit. Veja se seu código lida bem com isso. O retry deve entrar em ação. Terceiro, implemente streaming. Crie uma função que faz stream de uma resposta longa, tipo conte uma história de 500 palavras. Veja os chunkans chegando em tempo real. Bônus: se você já conhece Express, implemente o endpoint SSI e consuma do front-end. Você vai precisar de HTML com JavaScript, mas é simples. Esses exercícios consolidam tudo que vimos. Teoria é importante, mas é na prática que você realmente aprende. Não pule os exercícios. É tentador, mas é praticando que você internaliza os conceitos. Então, o que vem pela frente no módulo 3? Vamos mergulhar em engenharia de prompts, a arte e ciência de escrever prompts que funcionam consistentemente bem. Você vai aprender padrões comprovados como Few-Shot Learning, Chain of Thought, Role Prompting, Persona Patterns. São técnicas que melhoram drasticamente a qualidade das respostas, templates reutilizáveis. Em vez de escrever prompts do zero toda vez, você vai ter templates parametrizados que pode reusar, tipo funções, mas para prompts. Reduzir alucinações. LLMs inventam coisas às vezes. Vamos ver técnicas para minimizar isso, como estruturar prompts, quando pedir citações, como validar respostas. E teste A/B de prompts. Como você sabe se um prompt é melhor que outro? Vamos ver como fazer isso de forma sistemática. Engenharia de prompts parece simples. É só escrever texto, mas tem muita profundidade. A diferença entre um prompt amador e um prompt profissional pode ser 50% de melhoria na qualidade. Se você dominar APIs, que foi este módulo, e dominar prompts, próximo módulo, você já está 80% do caminho para construir aplicações de inteligência artificial que funcionam bem. Prepare-se para levar suas habilidades com LLMs para o próximo nível.
E é isso! Você completou o módulo 2. Agora você sabe estruturar código de forma profissional, tratar erros elegantemente, fazer retry resiliente, coletar métricas, implementar streaming. Essas são habilidades que você vai usar em todo o projeto de inteligência artificial. No próximo módulo, vamos refinar a qualidade das respostas com engenharia de prompts avançada. Parabéns por chegar até aqui. Pratique os exercícios e nos vemos no módulo 3. Até a próxima!